Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? De novo aqui, Alexandre, conduzindo essa conversa no próximo bloco. Antes de mais nada, aquele aviso chatinho, mas necessário. Sigam a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook. Quem pular essa parte aqui, com certeza não vai ver lá no finalzinho a surpresa que a gente vai ter. Ah, não vai ter surpresa nenhuma, na verdade. Mas só sigam a gente aí no YouTube, no Instagram, no TikTok, curtam. Uma coisa que eu nunca falei aqui, mas aí tem o tal do sininho lá, né? Que é bom anotar que tem o sininho, que daí quando tiver episódio novo vocês já vão ser notificados. Então aproveitem e ativem isso também pra gente não ter que ficar enchendo o saco de todo episódio, porque é por causa de vocês que eu faço isso. Não é brincadeira, né? Eu sempre tenho que fazer porque faz parte do negócio. Então, vai ficar nosso Instagram passando aqui, eu nunca consigo mentir quem que é o convidado que está aqui, mas hoje, Leonardo, um prazer estar sentado aqui contigo para a gente conversar um pouco. Obrigado por ter aceitado o convite, né, que é tirado um tempinho aí, vocês não sabem, mas 3 minutos antes da gente começar o celular do Leonardo já estava tocando, ele chegou aqui já respondendo mensagem, então não é fácil tirar um tempo assim para vir conversar, então obrigado por ter dedicado esse tempo aí para nós. Imagina, eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui, essa experiência nova, acho que vai ser bem legal. Show de bola, até que nem eu estava falando antes você perguntou o pessoal que vem aqui e tal. Tem gente, bastante gente vem aqui por indicação de pessoas que vieram aqui. Pô, é legal falar com essa pessoa, é legal falar com... Boa pergunta. Você não vai lembrar de cabeça, né, Ana? Mas depois a gente descobre. Tá bom. Quem indicou você, mas alguém deve ter indicado porque você tem uma atuação bacana nas redes sociais, aproveitando aqui, ó. Tudo Estúdio, que é o Instagram do teu escritório. Mais vitrine. E o teu Instagram pessoal, que você trabalha bastante também. Quase a mesma coisa, mas focado mais em você, na minha experiência, na minha experiência. Não, show de bola. Então, aproveitando, começando esse papo aqui, você é designer de interiores e você é engenheiro. Isso. Onde é que esse universo cruzou? Então, antes de ser designer, eu era engenheiro. Ah, é? É uma história bem diferente, assim, eu diria, porque eu sempre fui aquele nerdzinho de computador, de informática, nasci com o computador no colo. Era aquela pessoa que todo mundo pedia pra formatar o computador, sabe? Sei. E dos games também, então sempre fui muito ligado à tecnologia em si. E daí quando eu fiz vários cursos, enfim, da área, só que teve um momento que eu saturei. Eu queria fazer um curso mais formal, digamos assim, uma faculdade, análise de sistemas e tal. E quando eu fui me inscrever para a faculdade, aquele ano específico não formou uma turma. E aí me recomendaram, por que você não faz engenharia de petróleo? Caramba, engenharia de petróleo. Daí eu falei, tá, tem as matérias a ver ali, depois eu troco, né? Só que aí eu comecei a fazer aquela coisa de jovem, né? Fazer faculdade e tal. E aí gostei da engenharia, só que eu não vi futuro no petróleo, né? Em algum momento isso vai acabar, você vai estar fadado ao fim ali. E eu já começava com um prazo, né? Exatamente, então não faz sentido eu estar estudando se o prazo final é daqui a 20 anos. Então, mas gostei da engenharia, vamos fazer engenharia. Qual? Tá. Não, acho que civil eu me identifiquei assim, sabe? E aí beleza, mudei de faculdade, mudei de curso, fui fazer engenharia civil, gostei pra caramba, fui até o final. Mas você já tinha feito as primeiras disciplinas? Eu fiz 6 meses de petróleo, daí mudei e consegui aproveitar alguma coisa ali. É porque as primeiras que são as que dá pra aproveitar meio que em qualquer engenharia que você vai. Exato. E você gostou de engenharia no primeiro período? Isso? Gostei. Meu Deus. É o primeiro que eu tive vontade de matar. Então. Não, eu sempre fui... Não dizer bom, mas sempre gostei. Quando a gente tá no ensino fundamental é tudo muito facinho, né? Depois vai ficando mais difícil. Ser o primeiro da turma é muito fácil, né? Então eu sempre gostei de matemática, de física, de exatas, né? Até por gostar de tecnologia também. Aí eu fui me aventurar em fazer programação, não sei o quê. E daí gostei do civil, fui fazendo e tal. E até teve um momento assim que eu senti uma certa atração pela arquitetura. Só que, não, vou concluir esse curso aqui e vou embora. No meio do curso você... Daí fui, enfim, aquela dificuldade de engenharia natural, né? Mas me formei tranquilo. Isso, detalhe, eu sou do Espírito Santo. Eu não comentei, eu sou capixaba, interior do Espírito Santo, daí fui estudar no interior do Rio, que era a faculdade mais próxima e tal. E aí beleza, me formei ali em 2014 para 15
bem no momento assim que o Brasil estava bem em crise, né? Então, e eu lembro que na época o índice de desemprego do Brasil, top 1 era arquitetura e depois engenharia civil. Então eu tentei vários empregos, vários processos seletivos assim, para empresas grandes, e nem só de engenharia civil, porque a engenharia tem essa possibilidade de abranger muita coisa, né? Então fiz alguns processos, avancei em alguns, outros não e tal. E você chega aquele momento, né? Tipo, não quero mais depender dos meus pais, preciso fazer alguma coisa, não quero voltar para a cidade do interior. E foi nesse momento que eu resolvi empreender. Então, daí eu comecei uma construtora, comecei a estudar sobre isso, sobre empreendedorismo, sobre comercial, marketing e tudo mais. Por você mesmo? Por mim, que eu precisava de alguma forma ganhar dinheiro e ter meu sustento. Né? Não sou de família rica, então não queria mais a ajudinha dos pais e tal. Então, nesse momento, daí eu comecei a empresa e foi uma mudança também de cidade, que eu fui para uma cidade um pouco maior, que é Campos dos Goytacazes, também interior, região dos Lagos, ali do Rio. Só que ao mesmo tempo, enquanto a minha empresa não tinha nenhum cliente, eu fui trabalhar como corretor de imóveis da MRV. Então, ali eu comecei a desenvolver a comunicação, um pouco de vendas, ter uma noção um pouco maior de empresas mesmo assim, né? E um parênteses nesse meio tempo aí, que eu acho que você passou a mesma coisa que eu, por exemplo. Eu acho que eu me formei em 2014, que não lembro agora também. Só que quando eu entrei na faculdade, engenharia era... tava em alta. Exato. Só que acho que todo mundo teve a mesma ideia. Né? Exato. É uma coisa que eu falo, porque a mídia vendeu muito isso que precisa-se de engenheiros no Brasil. Só que, tipo, não precisa de engenheiro júnior, recém-formado. É experiente. Sim, precisa de um cara lá já que... Exato. Então, tipo, venderam muito isso, só que sem dar o contexto completo, como sempre. E aí foi todo mundo fazer engenharia, vai ficar rico com engenharia. Você ilusão, né? Bom que hoje precisa bastante para Uber, né? É isso que eu ia falar. Hoje tem mercado para todo mundo, né? Sim, exatamente. Muito engenheiro vira Uber. Porque eu tenho muito amigo na faculdade, engenheiro, formado em engenheiro, que trabalha com outra coisa. Sim. Porque foi nesse período que todo mundo se formou no meio da crise, vamos dizer assim, do desemprego, e tava todo mundo no mesmo lugar. Então, teve essa iniciativa. Tinha uma vaga, era tipo jogar um osso com um monte de cachorro lá, vamos lá. 8.000 pessoas para uma vaga. Que nem era a vaga, era uma vaga. Então, exatamente. Então, tipo, eu não quero mais depender disso, não quero depender do sistema para conseguir uma vaga e tal. Então, eu vou fazer o meu próprio emprego. Aí que eu comecei essa ideia. E você, tipo, quando você entrou na MRV, você criou a tua empresa, né? E daí, nesse meio tempo, tipo, você que teve essas iniciativas. Tipo, partiu de você isso. Sim. Então, eu fui estudar marketing, por exemplo. Tipo, não tinha curso, não tinha muita coisa que eu poderia fazer gratuita, né? Então, eu fui estudar marketing na internet. Fui aprender com, enfim, conteúdo, Instagram, YouTube. Então, teve um momento que parte do meu dia era consumir conteúdo de marketing, vendas, parte era trabalhar na MRV e parte era divulgar a minha empresa. Então, dividia mais ou menos nesse tipo. E comissão de corretor de imóveis é quando você vende, né? Então eu ficava ali. E aí eu demorei 10 meses para conseguir meu primeiro cliente de obra. Aí foi uma igreja, uma restauração de uma igreja e tal. Que daí foi não vou nem dizer uma sacada que eu tive, mas uma ideia que eu tive foi convidar um arquiteto que é especializado nisso. Então, em vez de passar uma proposta padrão, vou fazer, quero tudo pra mim, eu convidei um arquiteto, a gente foi lá juntos, ele vendeu o projeto, a gente vendeu a obra e fechou a parceria para fazer essa igreja. Então, isso que me deu capital, assim, me deu fluxo de caixa para poder sair da MRV e dedicar 100% do meu tempo na Torre Engenharia, que era naquela época, uma consultora padrão, né? E, enfim, as coisas começaram a dar certo, fui pegando uma obra e outra, fui fechando outras coisas e tal. E sabe aquela frase que quando tem um momento que tudo dá errado, mas que precisa dar certo? Tipo, é uma coisa que precisa acontecer para depois você conseguir dar certo, aquilo. Então isso aconteceu para mim muito claro, assim. Eu sempre tive um sonho de mudar para uma capital maior, né, uma cidade mais desenvolvida, e Curitiba sempre, desde pequenininho, teve nos meus pensamentos. Sério? Você tem uma relação? Tem. Não, a relação é que... Lembra na época, acho que era GVT?
que era uma empresa super boa de tecnologia. Enterrou lá, caramba. E eu sabia que a GVT era daqui. E eu falei, melhor internet do Brasil, putz, nerd, né? Eu vou pra Curitiba. Mas depois isso passou, né? Então, mas aí nessa época, vou pesquisar uma capital legal pra ele, vou aproveitar que tudo deu errado, vou pegar essa grana que eu juntei e vou me mudar, vou começar de novo. Então eu vim pra Curitiba, porque, sei lá, qualidade de vida, os benefícios, enfim. E devia ter um tempo no Google, mas tinha nem mais, né? Não é mais problema. Daí eu vim pra Curitiba, só que eu já tinha um certo conhecimento, já tinha um certo know-how. E foi mais fácil começar do zero de novo. Então eu comecei com um cliente aqui, outro ali, uma reforminha aqui, outro ali. E na época só como engenheiro, né? E já estão me ligando. Aí, ó, viu? Vocês podem estar achando que eu tava mentindo, mas é verdade. Sim, mas... Você tá falando que você veio pra cá e tal. Mas assim, o que eu tô sempre questionando, você perguntando se foi iniciativa tua, porque é muito difícil a gente ter essa iniciativa, né? Eu acho. Porque assim, pra você empreender, você tem que ter cabeça, né? Você tem que ter, vontade de... Porque é muito mais fácil seguir o fluxo, exatamente. É muito mais fácil seguir o fluxo, né? Tipo, não, vou mandar 300 currículos e vou entrar numa empresa, assim, com todo mundo e pronto. Sim. Tipo, porque é um caminho árduo, é bem mais difícil, é 100% não garantido, né? Porque você pode simplesmente ficar doente no começo, ficar um mês afastado e pronto, acabou a empresa e tem que recomeçar. E, tipo, recomeçar também é tenso, né? Porque eu acho que a carga negativa que vem em cima, a pressão, é muito grande. Tipo, você... caramba, vamos lá. Mais uma vez. E todos os conselhos são contra, né? Meu pai, tipo, é muito conservador. Tipo, vou mudar pra Curitiba. Não, fica aí onde você tá, que não sei o quê. Vou abrir empresa. Não, consegue um emprego ali e tal. Então, sempre contra, assim, sabe? Então, não foi uma coisa meio que, tipo, sonho ser empresário, ter uma empresa, ter uma consultora, ter um escritório. Não, foi uma coisa que aconteceu da necessidade. A forma como eu enxerguei de, tipo, conseguir seguir minha profissão, viver daquilo e sair de casa definitivamente sem depender do dinheiro dos meus pais. Enfim, uma coisa levou a outra e eu sempre fui mais... Não sou muito, como é que eu posso dizer, extrovertido, sou mais... sou mais na minha, mas ao mesmo tempo tem um pouco comercial, né? Tipo, se vai estudando, então, agarra a porta, aquela coisa da, como é que fala? Você entra na mente da pessoa e vai... hipnose? Não, hipnose. Hipnose, daqui a pouco eu tô conversando aqui, automático. Eu sei que você tá dizendo, mas... Esse é o nome. Eu estudei um pouco tempo sobre isso. Você cria uma empatia. Uma coisa natural, né? Então... Hipnose, daqui a pouco eu vou estar aqui só respondendo o que você quer e tal. Não. Mas isso é uma coisa essencial e, tipo, é engraçado não, mas é muito diferente você ter um planejamento prévio antes que a gente falou, não, vou abrir minha empresa de engenharia, beleza, abrir minha empresa de engenharia. De início você já sabia que tem que estudar marketing, tem que estudar vendas, tem que estudar comercial, saber que isso são cores, são pilares e tal, porque tipo, a maior parte das pessoas, eu acredito, chutando também, né? Essa estatística que tirei no meu, enfim, vão fazer, depois vão arrumar. E tipo, não que seja errado ou certo, não tem errado ou certo. Mas, tipo, sabendo que precisa disso e fazendo um caminho, no meio do caminho já ajuda, né? Exato. Tipo, vai fazendo, errando e consertando, sem precisar, tipo, falir da primeira e voltar, ou preparar tanto para depois começar. Sim. É bom o meio do caminho, né? Você ir meio que fazendo e ajustando isso conforme as coisas vão acontecendo. E eu acho que a engenharia me ajudou muito nisso, porque... Eu digo que uma das coisas que eu mais aprendi na engenharia foi você aprender sozinho. Tem até a palavra para isso também, esqueci. Autodidata. Exato. Ser autodidata. Então, tipo, eu tive uma facilidade muito grande de aprender as coisas sozinho. Com curso, com coisas espalhadas pela internet, às vezes um artigo, às vezes uma coisa assim, que, pra você ter noção, eu aprendi a tocar bateria sozinho. Caramba. Eu assisti uma aula no Cifra Club, e aprendi a tocar bateria... Isso aí a gente chama de dom. É bom que... Então,
E ele me ajudou muito nisso, tanto a questão de aprender sozinho, como planilhar as coisas, você ter previsão das coisas que vão acontecer, criar processo, mapear aqueles processos. Então, financeiro, né? Então, tipo, sempre tive um controle financeiro muito grande. Então, isso me ajudou bastante a não quebrar, né? Tem muita gente que começa, às vezes, sem ter noção das coisas e sem ter contexto, e aí, não consigo fazer as coisas ali, vai ver quebrou. Né? Então, acho que essa foi uma sorte que eu tive, uma facilidade que eu tive para fazer as coisas irem acontecendo. E aí, puxa, lembrei, por ser comercial, teve uma vez que eu pensei assim, vou fazer um curso de... Ia ter uma palestra de um dia, um workshop, aqui em Curitiba, de um cara que eu sigo, que todo mundo deve conhecer, que é o Valdir Júnior. E ele vai vir aqui em Curitiba, vai reunir uma sala, um monte de arquiteto, na época eu era só engenheiro, né? E meu comercial era vender para o arquiteto para que ele me venda, como todo mundo, móveis soltos, toda a galera imobiliária, marmoraria fazem, né? Então eu falei, vou fazer o workshop ali, vai ser legal, vou vender alguma coisa e de quebra eu já faço a parceria e tal, já me vendo ali naturalmente, né? E já tá inserido no ambiente, né? É mais fácil. Né? Exato. E aí, tipo, sempre tem aquela coisa de se apresentar e tal, né? E daí, nesse eu fiz uma parceria com um designer, que ele não executava obras, então deu certo. Eu consegui ter um cliente bom por conta daquele workshop. Falei, vou fazer isso mais vezes, né? Se em um dia eu conseguir fazer isso, por que eu não vou fazer um curso de um ano? O que vai acontecer nesse curso de um ano? E foi daí que surgiu a ideia de fazer design de interiores. Né? E nessa época eu já tinha mudado um pouco a minha forma de fazer as coisas, porque eu sempre fui muito inquieto, muito questionador, muito crítico, e eu percebi que, tipo, como eu estava muito inserido no mercado de reformas residenciais, principalmente, alto padrão, eu via que as coisas sempre davam problema, sempre tive o mesmo problema que era recorrente em todas as obras. E eu falei, o que eu posso fazer para tentar resolver isso? E daí eu fui pensando, fui mapeando, fui estudando, fui entendendo e fui chegando num certo padrão, um certo processo de gestão, de execução, de contratação até. Então, por isso, em 2018, eu parei de ser uma consultora para ser uma administradora de obras. Que daí eu entendi que aquele formato fazia mais sentido para os meus clientes, para mim, para ter uma gestão completa, não só de tipo, executar a obra civil, mas entregar com imobiliário, com tudo, decorado e pronto. Né? E daí quando veio a ideia do design de interiores, eu já uni uma coisa com a outra. Nesse meio do caminho eu fiz marketing também, fiz pós-graduação em marketing na FAI. Não sei se posso falar. Pode. Da FAI, mas não tá pagando, né? Pague nossa. Exatamente, paga uma mensalidade da Ana, né? Nossa. No estudo da FAI, então. Patrocínio nosso. Então... E ajuda, tipo, esse meio do caminho, dessa transição de engenharia para... Porque você tem que ter... Acaba sendo muito estratégico as coisas, né? Tipo... Exato. É engraçado... Realmente comercial. Exatamente, porque parece uma estratégia chata, não, como é que eu posso colocar uma palavra para isso? Agressiva, tipo, vou me colocar lá no meio do workshop somente para arrancar clientes. Parece um negócio meio maníaco. Meio de, caramba, o cara é brabo mesmo. Mas isso vai acontecer na cabeça, vai entendendo como que as coisas funcionam e, tipo, ser empresário. Então você tá lá para fazer negócio, tem que arranjar a melhor estratégia. Né? Onde que o teu concorrente foi, que tipo, onde ele não foi, na verdade, que você pode atingir, tem um público melhor. E o mercado é assim, né? Tipo, as grandes e gigantescas empresas que existem hoje, a maior parte só existe porque talvez teve uma sacada muito top no meio do caminho e usou muito mais rápido que as outras, ou gastou muito menos, ou enfim, conseguiu muito mais vezes uma vez só. Tem aquelas sacadas tipo eu não sei se é verdade isso ou não, mas tipo do Red Bull lá que eles lançaram, e daí pra fazer a galera tomar, eles pegaram um monte de garrafa vazia e jogavam nos lixos nas regiões, então a galera olhava e, caramba, deve ser bom, né? Porque todo mundo que vê uma... Você vai ontem eu fui na Mercadoteca, aí lá tem 55 mil restaurantes, acho que não, tem uns 20. Mas aquele que tem uma fila grande, tipo,
ou ele tá com promoção, ou a comida é boa, aí você fica tipo, por que o pessoal tá ali? Sim. Por quê? Então, é uma fila de balada, né? Não tem ninguém lá dentro, mas tem a fila de quilométrica lá fora pra ter a prova social, né? Exatamente, prova social. Então assim, no mercado teu é a mesma coisa, né? Tipo, exatamente. Foi uma estratégia que você achou de estar lá com o Valdir pra... Exato. E aí, tipo, uma das coisas que eu tava falando antes, de entrar na mente e tal, esse é um exemplo, né? A prova social é um exemplo de coisas que as pessoas, por instinto, naturalmente, elas associam quando vê alguma coisa. Então, os gatilhos mentais, essa coisa meio que foi banalizada nos últimos tempos. Mas foi um pouco disso que me ajudou. Foi banalizado, acho que o pessoal tá exagerando, né? Tipo, já tava assim, tipo, olha pro cliente e 3 toquinhos, você pode falar o que você quiser que vai comprar. Não é assim que funciona, né? Exato. E essa transição pra você foi um recomeço praticamente também, né? Tipo, você já tava estabilizado aqui em Curitiba e tal, não pensa em voltar pra lá, abrir mercado, ou Curitiba já é a tua casa? Daqui pra São Paulo e nacionalmente, mas tipo, não de ir mesmo pra ter uma sede ou algo assim. E hoje em dia, então você tem... você é designer de interiores, isso você não perde, mas você administra e executa obras porque você tem todas as capacidades para isso, basicamente. Exatamente. E assim, até uma frase que eu sempre falei, sempre ouvi recentemente de outras formas, inclusive, é que, tipo, para você fazer um bom projeto, você precisa entender como que aquilo vai ser executado. Né? Até eu fui professor do Centro Europeu, inclusive, depois que eu fiz o curso lá, me chamaram para ser professor de gestão de obras e tudo mais. E eu falava isso, gente, você precisa entender, você precisa fazer como que as coisas são feitas, sair e ir para o campo, ir para a obra, para entender, para estudar, para conseguir projetar, né? Porque o papel aceita tudo. Então, dessa vertente, assim, que foram surgindo várias outras, inclusive. E essa, vontade de dar aula, coisa assim, você tinha antes também, aconteceu também? Sim. Foi pela experiência, né, tipo, vamos ver como é que isso é e tal. Mas confesso que na época, pandemia, então era muito virtual ainda. E eu não gostei muito da experiência porque parecia que eu tava falando sozinho. E a galera do outro lado toda... Sessão espírita. Tipo, a galera com uma câmera desligada, às vezes um falava, outro não, e tal. Daí, não gostei muito da experiência, não, deixa quieto, não tá valendo a pena. É que ao vivo é sempre natural, assim, pessoalmente é melhor. Né? Mas é legal, assim, a gente poder contribuir com as pessoas que têm informação, dar um ponto de vista. Até, tipo, eu sou meio revoltado, assim, digamos, né, com a forma como as coisas acontecem, né? Então, normalmente, assim, o padrão, que sempre foi assim, né? Aquele famoso coisa de obra, de reforma, né? Então, eu sou meio revoltado com isso. Então, é legal você passar o seu ponto de vista, explicar, gente, por definição, projeto tem orçamento limitado. Está aqui, definição de projeto. Não adianta você chegar a fazer um projeto lindo, maravilhoso, com orçamento infinito. Essa é uma das coisas que geralmente é um dos problemas que eu enxergo no mercado. Então é legal você olhar isso e falar, não, eu posso contribuir um pouquinho, dar meu quinhãozinho aqui para ajudar essas pessoas a serem profissionais melhores que vão elevar um pouco a régua de qualidade do mercado. E como você enxerga, nesse sentido, a questão tipo, de concorrência? Porque, por exemplo... Você, como profissional, dando aula para profissionais, é como se você estivesse passando estratégias que você aplica, provavelmente, no teu negócio, ou mente. Não, eu tô brincando, não vai mentir pros outros da aula lá dentro. Mas, tipo, você passa as tuas experiências e expertises e estratégias e ideias que você tem pro pessoal. Você enxerga o mercado de arquitetura e tal como concorrência? Que é um dos mercados que, na minha visão, nossa, a concorrência é muito... sadia, vamos dizer assim. É desleal, você acha? Eu acho que sim. Em que sentido? Tipo... Porque tem... falta de conhecimento, de cobrança? Não, é porque assim, se você pegar o mercado, por exemplo, da advocacia, você vai ter um padrão ali de preços de coisas que são cobradas, né? Você vai ter um nivelamento. Na arquitetura não. Na arquitetura o cara que se formou agora e vai cobrar ali R$3.000, eu que vou cobrar 30. Então, tipo, o cliente como leigo, ele não enxerga o que está em jogo, qual que é o diferencial ali, sabe? Então, é um pouco desleal nesse sentido. Mas por que você está cobrando 30 o outro faz por 3? Não, faz com ele então, mas tipo, você vai ter problemas, você vai ter dor de cabeça, sua obra vai custar muito mais caro do que você gostaria que custasse.
Então, tipo, não tem um nivelamento assim, sabe? É muito solto. O Cal, ou não tem nenhum órgão, não sei, na verdade, para design interiores tem. Também. É? Ele baliza preços, assim? Eu acho que talvez alguma coisa bem específica, né? Não sei, algum metro quadrado, sei lá, mas acho que não deve ter nada da hora preço. e tal. Mas não. Mas é só base também, né? Tipo, não é... Porque não é praticado. Eu acredito que advogado, não tenho certeza, posso estar errado, mas eles podem, a OAB deve sugerir, fiscalizar também, pra você não, enquanto um cobra R$5 e outro cobra 50 mil, pra não ferrar geral, né? A OAB ela tem uma planilha que, tipo, todo advogado quando vai passar preço, assim, pelo menos os que estão iniciando, eles vão olhar essa planilha para ver o mínimo que eles podem cobrar. Então a gente vai balizar por isso. Agora na arquitetura, no design, não, né? Você cobra o que você quiser. Aí por isso que eu acho que é bem diferentão, né, mesmo? Porque a estratégia de quem tá começando, às vezes, para abrir mercado é esse, né? Não, comprar barato, porque daí eu vou formando caixa e vou... Portfólio e tal. Exatamente. Caixa, portfólio, porque para arquitetura, para design interiores, portfólio, ainda mais hoje em dia que tipo, as redes sociais estão bem alta, é super importante, né? Você ter projeto para mostrar ali, mostrar porque o cliente vai olhar lá, né? E eu vejo também que você é super ativo nas redes sociais. Tipo, isso veio de antes? Você já era um cara das redes sociais ou não? Não, pra você ter noção, meu primeiro Instagram, tipo, eu tinha, sei lá, meia dúzia de fotos e não adiantava nunca. E já era. Sou mais low profile, assim, não gosto muito de aparecer. Então surgiu pela necessidade de ter que fazer aquilo pra chegar aqui a um canal, uma forma de atrair novos clientes, criar uma marca, enfim, tornar... Passar credibilidade, assim. Me tornar conhecido no mercado, mas foi puramente necessidade. Mas hoje você tá acostumado já. Tô, mas não gosto de fazer Eu tô, mas... mas faz por obrigação. Mas assim, o importante disso tudo é que, tipo, mesmo com obrigação, você sabe que é obrigação e que ela tem que ser executada. É um dos pontos que entra nisso. É uma questão que a gente conversou, né? Tipo, que você tava falando, nem todo mundo tem perfil pra fazer uma empresa e tal. É a mesma coisa, né? Porque às vezes as pessoas, elas não fazem aquilo que tem que ser feito. Né? O marketing é a mesma coisa. Tipo, não sou o cara que gosta de aparecer, que gosta de fazer as coisas, mas, eu faço aquilo que tem que ser feito. Né? Então acho que isso que tem que ser pensado acima de tudo. E porque não é só marketing, né? Tipo, tem muita coisa que tem que ser feita e se não for feita pode ruir o negócio, né? Literalmente. Porque a gente estava conversando antes que você falou que levanta algumas bandeiras, né? Que isso é um negócio legal, porque tipo, basicamente isso é posicionamento. E você conhece o mercado, vivencia, experiencia e daí a partir daquele ponto você começa a ter a tua opinião e você executa essa opinião dentro do... Tipo, o que você considera, tipo, levantar a bandeira e seguir com a sua ideia? Exemplos, né? Tipo, por exemplo, a questão que eu citei aqui agora, que o projeto precisa ter um orçamento limitado, precisa ter uma base, né? Precisa ter um teto. Então essa é uma das bandeiras que eu levanto, porque o mercado ele vai muito na contramão disso, né? Tipo, se contrata qualquer profissional que é escritório para fazer um projeto, sei lá, generalizando, né? 99% das vezes o cara vai falar, beleza, qual que é o seu projeto, o que você quer, seu sonho e tal, entrega algo lindo. Mas, tipo, é execuível? Tecnicamente? Depende. Se o escritório tem uma experiência, entende de obra, entende o que precisa fazer, pode ser tecnicamente. Dá pra executar, dá pra ser papel. Apesar de que, como eu executo as minhas obras, e já executei obras de terceiros, até hoje em dia também, quando não foco nisso, mas eu já vi muito projeto dos outros, que tipo, você vê que a pessoa tem um nome, tem ganhou um certo mercado, mas o projeto é um lixo, sabe? Tecnicamente é um lixo. É bonito e tudo, mas não funciona para a obra. Então... são dois quesitos diferentes, né? Ser bonito e ser técnico, tipo, um tem que complementar o outro. Exato. Não adianta ser só bonito e não ter a base técnica, ou ser só técnico e ser feio, né? Exato. Então, muito disso, sim, sabe? O pessoal até faz projetos lindos e tal, mas aí você vai ver para executar, tipo, a pessoa nem perguntou qual que é o orçamento do cliente, sabe?
nem tentou entender o que precisa fazer com aquele valor, né? Qual que é o valor. Então, aí depois, tipo, porque o mercado é muito segmentado, né? Então você contrata um arquiteto, depois você contrata uma construtora, uma empreiteira, alguém para executar a parte civil, e aí que você vai descobrir quanto que vai ficar a sua obra, daí depois contrata uma marcenaria, uma moraria, etc., para fazer os acabamentos do mobiliário ali. Então tem muito ruído, tem muita separação disso, né? A chance de dar uma cagada é grande. É muito maior. E essa questão do orçamento também, porque tipo, se você não está desde o comecinho ali entendendo qual que é o orçamento do seu cliente, não adianta nada, você pega o projeto, por fora, não serve mais nada. Então eu levanto muito essa bandeira, sabe? Que tipo, o projeto precisa ser execuível financeiramente, precisa caber no bolso que o cliente está disponível para pagar. Daí você vai, tipo, criando situações, né? Então, mas ter um orçamento limitado não dá para fazer tudo que ele quer. Beleza, você vai lá, conversa com ele e fala, seu orçamento é baixo. Eu consigo fazer isso, aquilo, eu consigo fazer um projeto muito simples, eu consigo, enfim, criar um plano de ação ali para, tipo, não frustrar o seu cliente também. E, como eu disse, né, só o papel bonito ali não serve para nada. Então essa é uma das principais bandeiras que eu levanto, que eu percebo que o mercado em si, tipo, ele ainda está indo numa contramão do resto do mundo, assim, sabe? Quando a gente vê, por exemplo, aqueles programas de reality show, Irmãos à Obra, A Minha Deixa, você vê que tem uma gestão mais completa nisso, né? A pessoa faz projeto, executa, tem um orçamento ali, então, tipo, tá tudo meio que conversando. Pode, anota e... ou tipo, surgiu um imprevisto aqui, total, vou deixar de fazer o seu banheiro por causa dessa viga. Então tem essa preocupação, sabe? Aqui não, vou fazer, vai ficar bonito e tal, mas aí o orçamento depois ele se vira lá. Então essa é uma das bandeiras que eu levanto. E pra você, quando você fala dessa parte de, tipo, gerar um orçamento real, porque o projeto tem que ter um teto, o cliente, ele normalmente passa pra você o valor, tipo... sendo aberto, assim, e tal, Se ele não passa, a gente deixa claro o valor por metro quadrado que geralmente a gente utiliza e vai ver se aquele valor está condizente ou não. Se ele achar que não está condizente, ele vai falar, não tem isso tudo. Ou tem mais do que isso, pode seguir. Né? Então... sempre tem esse questionamento, né? Tipo, a gente já conversou com muita gente aqui que tem uma dificuldade de arrancar do cliente qual valor ele quer gastar. Justamente, talvez, o principal motivo seja, tipo, não, então ele vai gastar tudo. Se eu falar que eu tenho 100, ele vai gastar 100. Se eu falar que tem 200, ele vai gastar 200. Eu já pergunto isso no meu formulário de orçamento. Uma das primeiras perguntas. Isso ajuda muito a balizar também, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer reforma de apartamento novo. Nossa, desses dias veio uma senhora lá de São Paulo, comprou um apartamento na planta, tipo, empregado doméstico, trabalhou a vida toda, sabe, para conquistar aquilo. Aí comprou o apartamento na planta, vou ter o meu apartamento próprio, dos sonhos, tal. Só que aí depois que a pessoa foi se dar conta que, tipo, ele é entregue cru. É uma coisa só, né? Tipo, você precisa colocar mais tanto ali. Nossa, imaginei quanto que custa o projeto, quanto custa a obra. Aí fui dar a noção pra mulher, nossa, vou fazer outros orçamentos. Bom, fica à vontade. Mas, tipo, você precisa disso aqui, gastar ali X, metade do valor do imóvel às vezes, ou até o mesmo valor, dependendo, pra tipo, mobiliar, pra poder colocar o básico ali pra você poder sobreviver, pra deixar funcional. Né? E muitas vezes as pessoas não sabem disso também, né? E tem o custo de manutenção ali também. Essa história, acho que uns 3 semanas atrás, conversei com um cliente e ele falou, eu falei pra ele que ele tem um carro que eu acho muito, muito legal. Ele falou, sabe quanto custa esse carro por ano? Aí eu falei, cara, não sei, não consigo chutar também. Ele falou, custa 47.500 por ano. Seguro e tal. E ele acho que ele é contador. Então, assim, 47.500 é o valor exato, não é nem aproximado. Ele falou, cara, não compensa. Porque isso eu não estou contando combustível, eu estou considerando seguro, eu estou considerando revisões. Seguro, revisões da concessionária, seguro, revisões e mais alguma coisa. Então, tipo, para um apartamento acaba sendo a mesma coisa, né? Casa, enfim. Tipo, ainda mais você compra 0, né? 0 quilômetro ali. Você vai ter, às vezes não tem nem piso, né? Tá bruto ali, você vai ter que colocar alguma coisa. E daí, tipo, muito que acontece disso. Eu percebo que as pessoas, os profissionais que... porque assim, os profissionais que são mais... Os primeiros procurados, geralmente, é o arquiteto, é o designer, né? Então, esse que meio que tem que ter essa obrigação, essa consciência
de passar consciência para o cliente, sabe? De educar, exatamente. Né? Porque daí chega uma pessoa dessa, não, vou cobrar aqui o projeto baratinho, 3 mil. Beleza, a pessoa gasta 3 mil. Aí faz o projeto para ela. Não, mas se você vira a empresa que tá, eu lavei minhas mãos aqui. Mas a pessoa tem 30 mil para gastar. Minha senhora, 350. Não tem como 30 mil pra você fazer o que você quer fazer. 30 mil é a cozinha. Dependendo do tamanho da cozinha. Dependendo de onde você pegar também. Depende de tudo. Por isso que tem que ter, né? Vai 15 a 300 mil, né? Mas, 30 mil você vai fazer uma cozinha, no máximo uma coisinha aqui e tal, não sei o quê. Não sabia que era isso tudo. Pois é, você faz o que com o seu apartamento agora? Né? Usa ele no chão batido ali, compra os móveis soltos. Então, é uma quebra de expectativa, é uma questão que frustra muitas pessoas que meio que não tem essa noção, né, que são marinheiros de primeira viagem. E é bom ter, é essencial ter, é que nem você comentou, o projeto tem que ter orçamento não só vindo da parte do profissional, do arquiteto, dos anteriores, mas do cliente também, né? Porque se ele vai iniciar uma obra, ele tem que ter uma noção de quanto ele imagina gastar até para provisionar isso, né? Sim. Porque tem coisas que não podem ficar pela metade, né? Sim. Tipo, você não consegue simplesmente, vou colocar metade do piso agora e daí depois eu faço outra metade. Não dá, porque envolve 5 mil coisas. Sim. Então, tem que ter essa noção de planejamento financeiro para executar, né? E uma dos piores problemas de reformas de obras de pequeno porte, vamos dizer assim, no geral, no Brasil é isso, né? Que vai custar X a minha obra, mas foi planejado em X, mas aí ela custou 3x no final. Isso é muito comum de acontecer. Tipo, eu começo qualquer reunião com o cliente perguntando qual que é a experiência que ele já teve com obras. Daí geralmente me vem isso, a experiência não foi boa por causa disso, estourou o orçamento, não sei o quê. E isso acontece por quê? Porque geralmente o orçamento passado ali inicialmente não é um orçamento completo, válido. É um orçamento muito superficial que a pessoa fez, o profissional, a empresa fez, para perder o mínimo de tempo possível naquele... Calma, pessoal, calma. Já vai. Só que não ao vivo, se for ao vivo, você vai desligando agora. Sim. E para perder o mínimo de tempo possível, porque a pessoa não sabe, o profissional não sabe se ele vai fechar aquela obra. Então, o orçamento detalhado, preciso, leva semanas para você fazer. Porque você não tem o preço da marcenaria. Não é um negócio tabelado, né? Tipo, deixa eu ver aqui, esse cliente vai ser 30. E mesmo se for, você tem que listar todo o quantitativo, né? Você pega um projeto ali que não tem quantitativo nenhum, geralmente como conta de demolição, deixa eu somar essa parede com aquela parede, essa área aqui com esse perímetro, esse revestimento, quantificar os pontos. Então dá trabalho, sabe? Uma coisa morosa, difícil de fazer, dá trabalho, leva tempo. Uma empresa que vai orçar faz ali mais ou menos, sabe? Uma estimativa, coloca a gordura. Uma média de tudo, né? Daí coloca a gordurinha e vai ficar X, vou colocar mais tantos por cento aqui, isso vai encarecendo o orçamento. Mas, no final das contas, não tem tudo aquilo que estava previsto. Os itens ocultos, né, que eu chamo. Então, por exemplo, você vai trocar uma parede, uma porta de lugar, uma janela de lugar. Você tem uma casa, você consegue mexer a janela aqui, chegar um pouquinho pro lado. O que envolve no escopo daquele serviço? Não é só, vou tirar a janela, abrir o vão ali, fechar e instalar a janela de novo. Não, você envolve toda a estrutura da janela, né? E também a questão das vergas e contra-vergas, que muita gente nem sabe o que é isso. Então, se você pega um profissional... Sabe o que é, Ana? Verga e contra-verga? A gente vai saber agora. Então, e é isso que é a questão dos profissionais que estão iniciando ali, sabe? Não consegue te dar uma noção geral do todo. Então, a verga e a contra-verga é uma viguinha que vai embaixo, que vai em cima da janela para ela não ter trinca diagonal. Eu vi isso no Instagram um dia, eu acho. Viu só? Eu não sabia que era esse nome. Janela, precisa fazer. Mas a não ser que você queira ter trincas futuramente. Eu acho que não vai ser o caso do cliente. Então, daí vai chegar no meio da obra, ninguém ouçou aquilo, ninguém pensou naquilo, não tinha escopo daquilo, não tinha nada. Aí chega no meio da obra, você tem 10 portas para fazer, 10 janelas para trocar. Aí chega o pedreiro, doutor, você não vai querer fazer as vergas aqui, não? Não, quanto que é? Vou fazer e tal. É milão cada uma. Aí, 20 mil, né? Então... É aí que começa a duplicar, triplicar valor. Exato, daí exatamente essa questão de sempre vai tendo aditivos, vai tendo imprevistos, né? Eu costumo dizer que
99% dos imprevistos é falta de planejamento. É falta do cara que fez orçamento, não, vai precisar trocar a janela de lugar, vou considerar a verba. Não vou, porque meu concorrente não vai considerar. E daí o meu vai ficar mais barato. Exatamente. Ou ficar mais caro se eu considerar. Então tipo, é uma falha do mercado de fundação. Fundação vai ficar muito... Não, mas entendeu, né? Entendi. É que pode ser que são duas coisas, né? Ou falta um pouco de conhecimento, né? Pra conseguir orçamentar, ou falta um pouco de honestidade, talvez, vamos dizer assim. Porque acontece muito, acho que no mercado é clássico, até no meu ramo, vou entregar um pouquinho, vou entregar 100 esses itens para depois cobrar. Porque assim, uma vez que tá lá no meio, tá todo mundo se sujando, vai ter que pagar isso aí. E isso é muito chato, né? Porque, tipo, o cliente vai ficar decepcionado, ele vai chegar depois no outro projeto que for que você tá... Não, que obra é complicado, né? Porque tem 3 vezes, é normal. Tipo... eu acho que, não sei, é complexo pra caramba prever 100% dos gastos. Sim. Mas é importante o cliente saber que, tipo, tá muito bem provisionado e talvez possa dar uma diferença de valor em mão de obra que varia, ou se demorar muito para fechar, às vezes os preços possam mudar, ou o produto que sai de linha entra novo e já não tem mais aquele padrão, tem que subir um pouco e tal. Mas tipo, de triplicar, quadriplicar, isso não existe. Não pode existir, não né? Pode. Então, tipo, eu falo isso, que quando eu faço o projeto, eu já tenho um norte do valor que o cliente quer gastar. Então, com a minha experiência, com as últimas obras que a gente fez, a gente mapeia tudo, o custo por metro quadrado de cada elemento, de cada coisa, a porcentagem daquilo referente à obra. Então, tipo, quanto que custou esquadrias nas últimas 5 obras? Eu sei, foi X%. Então, eu consigo olhar e ter essa noção bem específica, assim, sabe, para passar uma média. Então, eu já consigo fazer o projeto começar ali com um norte bem definido. Mas aí, quando a gente finaliza tudo, especifica tudo, desenha tudo, daí eu faço o que a gente chama de estudo de viabilidade financeira. Ele está uma planilhão gigantesca que todo bom engenheiro adora, né? Então esse é um ponto positivo de mesclar as duas profissões, digamos. Mas listo tudo, detalho tudo, planejo tudo, porque eu estou sendo pago para fazer aquilo. Então tem tempo hábil para fazer aquilo. Se ele vai fechar comigo a execução da obra, não tem problema, ele vai ter um estudo, vai ter um planejamento. Aí outro... que tipo, vai dar um plano para ele usar em qualquer empresa e saber se a empresa está cobrando certo ou está cobrando errado. Né? Porque eu não faço o meu orçamento, faço o orçamento do mercado. Então o projeto é um só. Se você vai executar em Curitiba, vai ter uma média de preço bem parecida, né? Com um X empresa e Y empresa. O que vai variar é o quê? É a insegurança da empresa de executar aquele projeto. A gordurinha que ela vai colocar, né? O custo fixo que ela tem, isso vai variar. Mas aí você sabe se tipo, tecnicamente o custo direto ali está batendo ou não. Um não pode dar 5 ou 50. Exato. Porque senão tem uma coisa errada. Ou foi... Então eu rezo a lista inteira, sabe? Fala, software custa X. Você quer fazer software com X? Ah não, vamos tocar o barco, vamos fazer. Ah não, eu não tenho esse dinheiro todo. O que a gente pode tirar? Então, no EVF... As vergas contra vergas. Não. Esse não. No estudo financeiro, a gente tem um plano muito claro, assim, muito transparente para tipo, bater o olho e saber o que está consumindo mais orçamento. Então, a gente faz um plano de ação junto com o cliente. Tipo, tal coisa é prioridade para você? Ah, não é prioridade, então vamos deixar. Ah, mas custa... Cara, não, mas eu quero isso aqui, beleza. Uma cuba de 12 mil reais. Eu já tive cliente que o sonho era a cuba de 12 mil, que hoje deve custar uns 20, né? Mas que, não vou pagar 50 reais a mais pro pintor, não, porque mão de obra não valorizou. Então, mas você consegue elencar as prioridades ali e, tipo, montar um plano de ação. E que para cada um é diferente, né? Exato. Que pode ser que eu vejo muito isso, né? O pessoal não quer investir, tipo, vamos supor, em iluminação, mas, tem um quadro na parede de 50 mil reais. Exato. Beleza, tipo, a pessoa que vai morar lá, ela vai ter o que ela vai gostar mais, mas tem isso planilhado para ela entender que talvez a parte de quadros e artes vai custar 200 mil, enquanto vai de 30 para 35, talvez ela ache ruim na parte de, sei lá, mobiliário, sei lá, uma coisa assim. Mas tendo o ponto onde vai ser esse aumento ou não, é muito mais fácil de decidir o que vai usar agora para executar depois, ou o que vai deixar quieto e vai baixar, né? Ou no que dá para investir mais. Sim. Eu achei que ia sair mais
caro o piso. Se é barato, vamos tentar pegar um mais topzinho. Então a gente consegue mensurar essas coisas, né? Montar essas definições. Como você falou, de tipo, tanto economizar como um todo no projeto. Eu preciso que toda a minha casa, meu apartamento seja finalizado. Mas tipo, dentro desse orçamento, beleza. Então não dá pra gente fazer coisa depois. Mas eu preciso tirar alguma coisa, né? Tirar alguma coisa no sentido de, tipo, mudar alguma especificação, mudar algum revestimento que está muito caro, mudar a marcenaria. Então, até abrir um parênteses, né? Quando a gente define, a gente faz o projeto, tem muitos escritórios que deixam as coisas meio que soltas, assim, a definir, né? A fazer, não sei o quê. A gente especifica tudo, porque se eu especificar, eu consigo orçar, né? E especifica a marca, modelo, preço, tudo certinho. E a marcenaria também, que é um dos itens mais caros. Então eu coloco o padrão, qual que é a marca da ferragem, qual que é o tipo da ferragem, se é com amortecedor, se é gaveta com extração total ou parcial. Então tipo, eu coloco tudo e aí para conseguir orçar em 3 fornecedores diferentes, 3 marcenarias, por exemplo, e compatibilizar esses orçamentos. Então esse é um ponto. Tipo, se eu vou olhar no final, tá passando, igual a gente está fazendo uma obra agora em São Paulo de um apartamento de 430 metros. Imagina, o cliente me deu um orçamento de 1 milhão. 1 milhão, maravilha. Não, para 430 metros, para fazer tudo. Chega só para marcenaria. Não, 2 mil e poucos reais para entregado, é muito pouco, sabe? Pro que ele quer. Então, desde o começo eu pontuei isso. Só que, tipo, chegou no final, a gente conseguiu fazer um projeto muito legal, que ele super amou, mas que tá 1.300.000. Pô, preciso baixar 300 mil. Daí eu vou olhando, tipo, vamos tirar a extração total de todas as gavetas, deixar só umas mais importantes, vamos tirar o amortecedor, não sei o quê. Então são coisas que eu vou olhando no caminho, a engenharia reversa, né? Depois olhando para poder extrair e chegar no orçamento que ele quer. Ele vai me dizer, por exemplo, nesse caso, não vamos fazer o quarto do bebê por enquanto, porque não tem nenhum bebê ainda. Então, não precisa fazer. Eu achei que você ia falar que ia tirar as vergas quando mas isso não vai acontecer. Não, isso não tem mudança de janela. E, então, tipo, beleza, então mais menos X aqui da marcenaria. Então a gente vai pontuando, assim, junto, em conjunto com o cliente para poder chegar num plano de ação. E dentro desse planejamento legal, né? Porque, tipo, você falou, vamos mudar o mobiliário, vamos ver como a gaveta lá, a ferragem, se ela vai... como é que você começou? Extração total ou não? Ou parcial. Porque daí você consegue ver qual é o impacto disso, né? Exato. De 1.300 foi para 1.250, opa, tem 50 mil em ferragem, que talvez não faça tanto sentido para o cliente, e ele mesmo disse que talvez não faça tanto sentido. Exato. Então, achamos a galinha dos ovos de ouro ali, né? Economizamos 50 mil do nada, sem benefício para o cliente. Sim. E planejando fica fácil, né? Fica fácil. Eu fiz esse exercício com esse cliente específico e tirei 250 mil assim em meia hora, sabe? E coisinhas que eu já sei que tem margem pra gente mudar, pra gente fazer isso. Então, até cheguei pro pessoal do escritório, consegui chegar em 1,50 milhão. Nossa, mas como é que você fez isso? Que não sei o quê. Daí fui falando, né? Mas o legal de ter uma planilha que tá rezando a missa inteira, que você consegue depois tirar as partes e deixar um plano bem... Não, e o bom que vira um controle financeiro depois, exato, né? Você pode ir jogando valor. Não, a gente achou que ia gastar 50 aqui, mas o piso não tinha, e teve que foi pegar outro, e daí o outro, a mão de obra um pouco mais cara, então aumentou um pouco aqui, só que tá dentro do permitido, só que talvez a gente tenha que reduzir um pouco na outra e tal. Esse controle que é legal, né? Sim. Só que é complexo pra caramba de se fazer, né? Como você falou. Porque não é simplesmente em 15 minutos que você vai, tá aqui padrãozão, ó. Porque cada projeto é um projeto, né? Exato. Tipo, até em São Paulo, se aguentou a mão de obra lá, deve ser ridiculamente mais cara do que aqui, né? Não sei se só a mão de obra, acho que tudo deve ser um pouco mais caro, né? O padrão é um pouco maior. E a planilha ela tem que conseguir obedecer os dois, né? Tanto o cliente aqui e lá. Tem que fazer o padrão daqui e o padrão de lá, né? São mercados diferentes. E outra coisa que você estava comentando dessa secção que a gente falou de levantar bandeira e tal, era da gestão de obra em si, né? Que, tipo, uma coisa é definir orçamento e definir um teto pro orçamento, pro projeto. E outra coisa é você gerenciar isso tudo. Que isso é uma coisa que você também falou que faz sentido total pra você, né? Sim, tipo, quando eu fui fazer curso de design de interiores, depois eu tava meio que formatando os processos da empresa, como que eu ia fazer isso funcionar. E eu criei uma embalagem que eu chamei de engenharia de interiores.
Por trabalhar muito com reformas de interiores, com obras, né, mais de acabamento. Na verdade, a gente faz tudo, né? Tipo, já peguei casa, tá finalizando uma casa agora da antiga terra, que ela tinha vários ambientes, né? Copa separadinha, sala, cozinha separadinha e tal. A gente quebrou tudo, aí fizemos um bom projeto estrutural, de reforço disso. Porque não tinha pilar, não tinha viga, não tinha nada, era tudo apoiado nas paredes. Estrutural, né? Qualquer parede era estrutural. Exato, só que não, né? E aí a gente teve que fazer um bom projeto estrutural para prever vigas. Tem vigona de prédio de 80 centímetros passando em cima da casa, viga invertida, para poder sustentar esse grande vão sem um pilar, sem nada, sabe? Então a gente, desde da distribuição de tudo isso, do projeto, do reforço, de toda a estruturação, telhado, enfim, até entregar com um quadro pendurado na parede, já que eu tinha instalado. Né? Então, até me perdi. Falando da gestão de obra. Isso. E nessa obra de Curitiba aí, provavelmente isso deve ter sido... Isso, então, tipo, eu embalei muito bem essa questão da engenharia de interiores, nesse ponto. Né? E o que é isso? É justamente trabalhar de ponta a ponta, porque obra dá problema, né? Obra imprevista, obra tem prejuízo, não sei o quê. Aquelas falácias comuns, né? Que aí eu digo que a engenharia de interiores resolve, porque eu estou desde o comecinho da criação do projeto, do conceito, da concepção, né? Uma coisa já sendo feita certa, né? Com um orçamento limitado, né? Um limite de orçamento, com um norte de orçamento. E aí até depois a gestão da obra civil, né, todas as equipes, tudo envolvendo ali, e a gestão imobiliária, marcenaria, marmoraria, etc. Porque como que é a forma padrão, né? O cliente contrata o escritório, depois a execução, depois... Então são vários fornecedores independentes, né, que eles querem lá fazer o trabalho deles, receber e ir embora. Só que, tipo, eles dependem um dos outros. Sim. Né? Marcenaria tá interligado. Depende do eletricista, depende do pintor, do gesseiro. Um tá dependendo do outro. Então, quando você não tem um agente centralizador ali ligando todos esses pontos, daí que a obra vira aquela zona, aquela dor de cabeça, acontece problemas, coisas que deveriam ter sido previstas lá no começo e que o problema acontece lá no final. E esqueci de colocar a torneira na parede aqui, que ela tinha a base ali. Você que não pensou naquilo. Você que não planejou aquilo. Então, aí acontece os famosos problemas. Mas com a engenharia de interiores a gente consegue resolver isso, porque a gente conecta todos os fornecedores, todos os prestadores, todas as demandas, todas as frentes, como se a gente estivesse ali regendo uma obra. Todo mundo independente, mas a gente está fazendo a conexão, está fazendo a compatibilização desses vários serviços para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Porque, por exemplo, essa questão de compatibilização é o que normalmente dá problema, né? Exato. Porque, tipo, o cara do móvel já chegou, mas no piso não tá seco. Mas a pintura já fez e não foi cortada as luminárias. Não sabe onde vai pôr o driver. Tipo, e acontece isso, né? Muito. Tipo, a previsão de coisas em obra é quase infinita, né? Tem 1 milhão de coisas para prever. E tem lugares ou situações que tem, tipo, 4, 5, 6 fornecedores envolvidos para um ponto em específico, né? E se um deles não estiver envolvido, ali que vai dar um problema, né? Ou pode dar um problema, acho que aumenta a chance de dar um problema. Exato. Então precisa ter essa pessoa conectando todo mundo, a pessoa que entende do projeto, que entende como que vai ficar o acabamento final, que entende aquilo que pode dar problema no começo, no meio, no fim, e aí fazer essas conexões aí com todos os fornecedores para que a coisa aconteça, né? Show! Mas, Leonardo, muito obrigado por ter tirado de novo tempo aí, vou deixar você atender os pessoal que está enchendo o saco. Mas, pessoal, obrigado aí que acompanhou a gente até o final do podcast. Essa conversa é interessante, então aproveitem e sigam lá o Leonardo nas redes sociais. Tem tudo estúdio, leonardo.tuli, né, que você posta conteúdo nas duas. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.